Papinho de empoderamento feminino é só extremamente irritante e a gente Não, o empoderamento feminino não é irritante, ele precisa ser falado sempre, sempre e sempre. tem que parar de levar isso a sério. Mas aparentemente isso tá indignando a Ana Lu. Claro que tá indignando! Como a gente pode voltar para esse tempo terrível onde as pessoas sabiam que era bonito e buscavam a beleza? Tipo assim, pra ele é simples assim. Ai, não, a gente só achava bonito. Gente, olha quão raso, né? Quão raso é a argumentação. É simplesmente sobre achar bonito ou não. Gênero que fazem com que elas sempre busquem um corpo cada vez mais magro, que via de regra não é o corpo que o homem gosta. Então, tipo assim, então se o homem não gosta, então tá tudo certo. É isso, porque tudo tem que girar em torno do que os homens gostam. Então, esse já é um discurso feminista que tá meio desencontrado com a realidade. E eu não A única pessoa que tá desencontrada aqui da realidade é ele. Agora, uma mina comprometida, querendo sair com um shortinho que mostra até o útero dela, pelo amor de Deus. Tem cara que aceita esse tipo de coisa, mas é muita falta de noção. No mínimo. Cara, me salva desse vídeo. Meu Deus, eu nunca escutei tanta bobeira, baboseira na minha vida. Gente, eu não sei se eu agradeço ou se eu peço desculpas, mas aparentemente eu causei um colapso nervoso em um canal porque eu postei um vídeo sobre conservadorismo e padrões de beleza. E, gente, foram mais de 44 minutos de react. 44 minutos de react para um vídeo meu que foi o quê? No máximo 6h40. Eu mesma tive que destrinchar tudo aqui nesse vídeo para vocês e foi bem difícil porque foi um react longo, mas eu fiz questão de fazer e desmembrar aqui com vocês, refutar tudo que ele falou. Porque, gente, eu esperava mais argumentos, eu esperava, quando eu vi que o react tinha sido feito por um canal grande e tudo mais, eu não conhecia. Até porque, gente, conteúdos de misoginia, conteúdos que falam mal de mulheres, não me atrai, eu não dou audiência. Enfim, não é a galera que eu ando, digamos assim, não me misturo. Mas eu vim, né, desmembrar, porque se estão falando da gente, a gente tem que responder, eu não vou deixar sem resposta, enfim. Como eu falei pra vocês, eu não conhecia o canal também, ele falou que não me conhecia, eu também não conhecia ele. Vieram muitos inscritos comentar no meu vídeo, os inscritos dele, falar, esbanjar simpatia e tudo mais no meu vídeo. E eu quero agradecer um rapaz que me falou o nome do canal, que eu pude encontrar e achar, e que inclusive sugeriu esse vídeo, tá? Eu não me lembro o seu nome, mas eu vou deixar aqui, tá? Então já vou mandar um abraço pra vocês se você estiver vendo esse vídeo. Foi uma sugestão dele e eu achei ótimo. E é por isso que eu estou aqui fazendo. E eu espero que vocês gostem. E como eu falei pra vocês, né? Aparentemente, assim, eu só passei olhando o canal dele. E aparentemente ele adora falar mal de uma feminista, né? E eu fui encontrada ali, né, por ele. E é óbvio que ele quis falar mal do meu conteúdo. Pra você ver, né, gente? O meu vídeo tinha mais ou menos 6 minutos. E o react dele, 44 minutos. Tudo isso pra rebater uma mulher com opinião na internet. Gente, pelo amor de Deus. E o react dele só é uma comprovação do que eu vivo falando aqui no canal. Que mulheres que questionam, mulheres que falam, mulheres que opinam, elas incomodam. A gente incomoda. E é pra incomodar mesmo. A gente incomoda muito. E o vídeo desse canal só comprova isso. Então, eu acabei incomodando, porque acabei falando verdades e coisas com os quais eles não querem ver. E aí eles ficam incomodadinhos, e aí eles ficam, ai meu Deus do céu, ai, uma mulher falando, ai, dói muito. Vamos ter que ficar lá xingando e falando baboseira. Eu vou até colocar capítulos nesse vídeo para facilitar aí a visualização, enfim. E aí, gente, eu vou argumentar com dados, com pesquisas, enfim, porque com embasamento, né? Porque quando a gente quer defender uma ideia, a gente precisa embasar, a gente precisa trazer dados, né? Fatos. A ciência, não é só o que eu tô falando para vocês. É o que a gente já tem concreto ali para que isso não seja refutado. E mesmo assim eles refutam. Mas eu tenho muito uma preocupação de trazer isso nos meus conteúdos. Porque nós, como criadores de conteúdo, a gente tem que ter essa responsabilidade, certo? Esse é o certo a fazer.
Então, a gente precisa ter embasamento, não dar só a nossa opinião e com base nas vozes da nossa cabeça e com base em achismo, porque a gente influencia uma galera que tá aqui acompanhando e consumindo esse tipo de conteúdo. Inclusive, fica a dica aí. Aí, antes de colocar até o trecho dele, uma reflexão que eu tive tanto vendo o react quanto vendo os comentários que vieram no meu vídeo. Gente, uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que opinião pessoal não anula dados estruturais. É aquele clássico argumento que vocês vivem falando. Tipo, mas eu particularmente não gosto de mulheres extremamente magras. Mas aqui na região de casa, as mulheres não são assim. Mas é porque eu conheço a fulaninha de tal que é assim, assim, assado. E olha, tá tudo bem você ter gostos pessoais. Todo mundo tem. Eu também tenho, também. Mas opinião pessoal, individual, ela não é argumento social. Eu não tô falando do seu bairro, da sua vizinhança, do seu radar afetivo. A discussão aqui é sobre padrões estruturais, mensagens que a mídia reforça e pressões sociais que nos moldam e alteram a forma como a gente se vê e se trata também. E pra ninguém vier falar assim, não, mas porque não sei o quê, porque as mulheres aqui da rua, porque eu namorei a fulana de tal, eu trouxe uma pesquisa para comprovar isso que eu tô falando para vocês. Aliás, mais de 60% das pessoas dizem que os padrões de beleza impostos pela mídia são irreais, segundo uma pesquisa do Opinion Box. Então, gente, não é uma questão de só um gosto pessoal de vocês. A sociedade toda percebe essa pressão. E isso é coletivo, não é sobre o que você tá achando bonito aí na sua rua. Porque, gente, sinceramente, esse argumento de, porque eu conheço uma mulher que... Esse argumento não invalida o fato de que existe um padrão estético que pressiona essas mulheres para serem magras, para serem mais jovens, para serem mais agradáveis e etc. Uma exceção que você vê, o que você acha, não anula o padrão. Assim, eu até sei que tem gente que prefere pessoas gordas. Gordas de fato, não é nem a gordinha, mais cheinha, com mais curvas. Não, gordas. Existe essa preferência, assim como acredito que também existe a preferência por pessoas incrivelmente magras, mas... É exatamente esses argumentos que vocês têm de opiniões pessoais que continua mantendo essa estrutura. Mas é porque eu tenho preferência por mulheres mais cheinhas e não acho bonitas essas mulheres extremamente magras. Isso não invalidou, isso não faz deixar de existir um padrão de beleza que preza por um corpo mais magro. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, gente, vamos parar de normalizar esse tipo de discurso de eu particularmente, eu conheço uma mulher que... Porque isso não é argumento, isso é fraco. Olha, eu sinceramente não conheço a moça que a gente vai reagir hoje. E o mais divertido e engraçado é que ele não sabia quem eu era, ele já deixa explícito ali no início do vídeo, mas ele fez um react do meu vídeo de mais de 40 minutos. Então, assim, foi amor à primeira vista ou é medo de uma mulher com opinião mesmo? O que vocês acham? Apareceu muito magra nesses últimos dias. Acho que no set de Wicked. Não no set, né? Nas premiere, enfim, na divulgação do filme. E, sinceramente, eu só vi gente reclamando da magreza absurda da Ariana Grande nas redes sociais. Eu não vi ninguém apontando aquilo como uma característica linda dela. Tipo, nossa, agora ela tá muito mais bonita do que antes. Não vi. As pessoas estavam fazendo piada, estavam preocupadas, estavam justamente falando que, ela ficou feia, ela tá parecendo, sei lá, uns bichos meio esmilinguidos, tipo aquelas tripas secas lá do MIB Homem de Preto. A questão não é essa. A questão não é se as pessoas acharam bonito o corpo dela. É por que quando essa estética de magreza extrema volta, ela volta junto com uma vibe conservadora de controle do corpo da mulher. A questão central é essa. É uma coisa que eu falo, inclusive, no meu vídeo, que é mais fácil você controlar quem é inseguro, além de ser mais lucrativo também. Quem tá perdendo tempo atrás de um padrão de beleza inalcançável não tá fazendo revolução. E sim, quando a magreza extrema volta, não é só a magreza que vem um pacote junto. Autocontrole, fragilidade estética
e silêncio. Então, meu querido, é como eu disse pra você, o padrão, ele não necessariamente precisa das pessoas elogiando e achando bonito. Ele precisa estar ali pra ser imposto. É sobre o que é aceito, o que vira referência e o que é considerado como ideal. Os homens também não gostam de mina esquelética. Então, por que você pode jogar na conta do homem a Nossa, claro, se os homens não preferem mulheres esqueléticas, então tá tudo certo. Quer dizer que tudo que eu falei não tem nada a ver. magreza extrema como uma imposição do padrão de beleza, sendo que a maioria dos homens não prefere isso, mas não tem nenhuma responsabilidade da mulher, digamos assim, nessa imposição do padrão de beleza masculino super forte, sendo que faz sentido até biológico, né? Porque é uma característica que demonstra força e as mulheres buscam força nos seus parceiros. E é muito mais fácil você encontrar uma mina que de fato adora um cara trincadaço, sabe, super definido e fortão, do que achar um cara que gosta de uma Tentando jogar na conta da mulher. mina que é puro osso. Então você tem essas teorias mirabolantes wokes, que podem ir para várias direções, As únicas teorias mirabolantes que eu tô vendo aqui são as dele. só que são só teorias furadas que não se sustentam na realidade, desmentidas por vários estudos. Eu não sei da onde que ele tá falando isso. Eu sei que é o contrário. A gente já tem muitos estudos que comprovam e pesquisas que, inclusive, vai ter nesse vídeo. Vocês vão encontrar tudo na descrição, porque ele falou, estudos desmentiu. Porque isso aí é furado. Cadê? Eu não tô vendo nada que você apresentou do que eu falei que tá fora da realidade. Você citou apenas um estudo e um estudo completamente furado que foi muito refutado. E aí você está falando do meu, mas cadê? Cadê a comprovação? Cadê a estatística? Cadê a ciência que você está tão falando? E mais uma vez, né, o viés de vocês sempre sobre o gosto pessoal. E, gente, padrão de beleza é uma imposição social, não é um gosto pessoal de vocês. É porque nós, homens, a gente prefere. Não, mas é porque eu prefiro mulheres assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, né? Falando pra vocês, não é eu que tô falando pra vocês. Já foi feita uma pesquisa sobre padrões de beleza. Foi feita pela FUMEC, tá? Eu vou deixar as pesquisas, todas as referências aqui na descrição desse vídeo pra vocês conferirem. Eu acho que vocês não vão conferir mais, eu vou deixar aqui embaixo. E essa pesquisa, ela mostrou que os jovens, eles já têm essa percepção que nas redes sociais tem muito disso, né? Desse padrão de beleza irreal ali, exposto naquela rede social, exposto a essas gerações, né? A nós, todo mundo, né? Ou seja, o corpo magro, ele não é só uma questão de gosto pessoal. É uma narrativa que se repete, se impõe e se vende como ideal também. Tá aí no Brasil que os caras gostam de uma potranca, uma cavala, que a raba tem que ser imensa. Aí, ó, de novo, porque tudo se resume à preferência do homem. Se o homem, igual ele disse, principalmente no Brasil, gosta das cavalas e não gosta das mulheres que eu tava falando, no tipo de corpo das mulheres que eu tava falando no meu vídeo, então isso anula tudo que eu tô falando, porque eu tenho que falar do corpo que o homem gosta, pra fazer sentido. Cada nádega maior que uma melancia. Chegavam a dar esses nomes, a mulher melancia, por causa do tamanho da bunda da mulher. E ele acha isso super bonito. Não. Então, No Brasil, os homens preferem a mulher cavala. Gente, sério, a gente reduzir toda essa discussão sobre padrões de beleza em gosto pessoal de homens. Essa discussão, ela é muito rica e ela envolve indústria, ela envolve a mídia, ela envolve a saúde mental. E aí vocês querem reduzir tudo no que o homem pensa ou no que ele gosta do corpo dessas mulheres? Pelo amor de Deus, gente, essa é a régua, tipo assim, se o homem não gostar ou se ele gostar, então tá tudo bem. É isso mesmo que vocês estão querendo me dizer? Gente, pelo amor de Deus. O padrão de beleza, ele não é sobre o que excita o olhar masculino. É sobre o que oprime, exclui e define quem merece ser vista, respeitada e ouvida. Então, não tem nada a ver com aquilo. Mas o meu amigo prefere uma mulher mais cheinha. E, sinceramente, a gente está tentando libertar mulheres, não agradar homens. Não é óbvio? Vamos subir esse nível do debate? né, o aspecto saudável, via de regra, vai transmitir mais beleza. Um Lá vem esse papinho do saudável. sorriso perfeito, com os dentes todos alinhadinhos, branquinhos,
vai parecer mais bonito por quê? Porque, poxa, parece, né, mais bem cuidado, um cabelo comprido, sedoso, sem ponta dupla e todas aquelas coisas que as mulheres falam também vai parecer mais bonito por quê? Porque é mais bem cuidado, porque tem um aspecto mais saudável. Todos... Claro, porque agora é um papo coach fitness de direita, né? Mas me explica uma coisa, por que que essa tão preocupação com a saúde assim nunca inclui saúde mental? Por que que eu nunca vejo uma campanha conservadora falando sobre a importância de autoestima, autoconhecimento, terapia? Eu tenho uma hipótese, né? Talvez porque a autoestima não vende, não obedece e também não cabe numa caixinha, né? E o mais irônico é que vocês vêm com essa pauta de saúde, só que essa pauta de saúde, ela só aparece quando a gente está falando sobre estética. Aí eu falo pra vocês, tem muito a ver mais com controle do que saúde. Porque vocês só vêm com esse papinho mole de saúde, de saúde, de saúde, quando a gente tá falando de estética, de corpos. Esse é o famoso controle do corpo, disfarçado de preocupação com a saúde. E olha só, gente, só esse tema dá um videozão delicioso pra trazer pro canal. Que inclusive eu vou fazer, hein, gente? Talvez eu faça um corte aqui e transforme ele num vídeo exclusivo aqui do canal, porque é uma pauta bem legal. Conservadores, isso muito provavelmente tem mais a ver com ela, talvez com um problema de autoimagem dela, algo que não é tão incomum assim em mulheres, né? Esse problema, bulimia, anorexia e... Por conta de pressão estética, né, meu querido? Por conta de padrões que eu, inclusive, falo muito no meu vídeo sobre isso. Não é só uma questão de autoimagem. Vocês percebem que ele individualiza muito, né? Ah, é um problema de autoimagem. Ah, porque existem essas questões de bulimia. Enfim, e no React também ele fala muito de questões de autoimagem e que mulheres têm esses problemas, enfim. E tem uma pesquisa da Springer, acho que é assim que fala sobre transtornos alimentares, né, e pressão estética. E essa pesquisa mostra pra gente que pressões estéticas, né, padrões estéticos estão inteiramente ligados com esse desenvolvimento de transtornos alimentares em mulheres, especialmente em mulheres jovens. Olha só. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, essa preocupação que essa galera tá falando sobre saúde, ela acaba tendo um custo muito alto aí para essas mulheres, um custo muito alto emocional. É sobre por que a direita preza pela beleza e por corpos que aparentam pelo menos serem mais saudáveis e que são de fato mais belos, enquanto... Aí, gente... Vocês viveram aí me infernizando nos comentários, falando, mas o que a direita tem a ver com isso? O que o conservadorismo tem a ver com esse apego pela essa beleza, por esse corpo? Gente, ele acabou de falar aqui. A esquerda luta exatamente pelo contrário. E o Mondiaro acabou se transformando assim em mais uma... Exatamente, a esquerda luta para a quebra desses padrões de beleza. Então, é isso que eu falei para vocês. A direita e o conservadorismo têm tudo a ver com os padrões de beleza, porque ele se beneficia com isso, ele se beneficia com o controle do corpo feminino, do que você veste, do que você fala, defende essa mulher mais contida, essa mulher mais recatada, tem tudo a ver. O pessoal tava negando, batendo pé, mas eu, sinceramente, gente, se você se considera conservador e você não sabe disso, então tá na hora de você rever e ir lá pesquisar o que é ser conservador, porque vir me julgar por conta do meu vídeo e não saber o básico disso pra você que é conservador, então... E se você não tá concordando com isso, então você não é conservador. Eu tenho uma péssima notícia pra você. E existe uma necessidade, né, de lavar as mãos do conservadorismo que, meu Deus do céu. Foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse react, nos comentários dos inscritos dele, enfim. É essa tentativa, né, de lavar as mãos, assim, incessantemente do conservadorismo, até colocando o conservadorismo em responsabilidade de outros lados políticos. Conservadorismo não tem nada a ver com isso. A gente só gosta de mulher com curvas. Ninguém aqui quer magreza extrema. Gente, sério. Então, vocês estão querendo dizer pra mim que esse padrão estético, né, que domina aí há décadas, ele surgiu do nada.
ele veio flutuando dos céus. E muita gente me perguntou, inclusive vieram comentários no meu canal pedindo um vídeo só correlacionando o conservadorismo com esses padrões de beleza. Eu quero fazer, né, um padrão histórico ali, explicar historicamente por que o conservadorismo ele é o que ele é, né? Porque, pelo que eu percebi, muita gente não sabe. Então, gente, ele tem sim um papel fundamental na manutenção desses padrões, porque ele defende, né, esse tipo de mulheres, essa mulher mais contida, discreta no seu lugar. E o corpo magro, frágil, controlado é simbólico, gente. Essa ideia, ela casa perfeitamente com esse ideal de conservadorismo, de feminilidade. Não ocupar espaço, não incomodar, não contestar. E para quem acha, né, que o conservadorismo não tem nada a ver com isso, bora relembrar o que o conservadorismo prega. Valorização da família tradicional, papéis de gênero fixos, obediência e moral. Ou seja, a mulher nesse discurso é sempre discreta, contida, feminina, no jeitinho e também na fala. E claro, né, no corpo. Não é coincidência, gente, que sempre que esse pensamento conservador ele ganha força, a gente vê a volta da estética da magreza, da feminilidade frágil e da mulher que não ocupa espaço. É controle disfarçado de padrão. Querer reduzir tudo isso em apenas gostos pessoais é justamente uma estratégia para tirar o conservadorismo da linha de fogo. Esses papinhos de, mas eu não gosto de mulheres assim extremamente magras, mas eu prefiro as mais cheinhas. Mas a verdade é que essas preferências, elas não são neutras. Elas são moldadas por séculos de discurso moralista, publicidade, cultura visual e sim, política também. Então não dá pra você falar pra mim, fingir que o conservadorismo não tem nada a ver com isso, que ele só tá ali no canto dele, tomando whey e cuidando da saúde. Ele tá, sim, sustentando uma estética que favorece o modelo de uma mulher controlada, visualmente aceitável e politicamente silenciosa. Gente, dá pra fazer um vídeo tão delícia só desse tema. Ela não concorda comigo e, portanto, vai discordar, inclusive, da ciência também, né? Eu não discordo da ciência. O que eu discordo são estudos que, inclusive, já foram muito criticados e refutados, que é esse aí que ele vai falar, dos bebês. Existem estudos, de fato, pesquisas que mostram que desde bebês, porque qual é o discursinho da esquerda? Que é tudo construção social. Eles tentaram criar uma construção social, mas fato é, alguns estudos já fizeram esse teste, pegaram fotos de pessoas identificadas como bonitas pela sociedade, uma sociedade já construída com esses valores, ou seja, já moldada para achar que aquilo era belo, e... Gente, eles colocaram bebês. Bebês que colocam coisas aleatórias na boca para fazer essa pesquisa. Pesquisa que foi refutada também porque as fotos que eles usaram, se eu não me engano, tinha padrões de beleza ocidentais. Então, tipo assim, já começou errado, né? Fotos de pessoas feias. Então, de um lado você tinha o Brad Pitt, do outro lado você tinha uma pessoa estragada de feia. E aí mostravam essas duas fotos para bebês, recém-nascidos, para criancinhas que não tinham qualquer contato cultural ainda para absorver esse tipo de influência. Tipo assim, faz todo sentido, né? Se a criança parou para olhar, isso é parâmetro para a sociedade, isso é realmente bonito. Uma criança, um bebê que pode estar ali parando e olhando a foto simplesmente por curiosidade, por alguma coisa, porque ele é um bebê que está num cérebro em desenvolvimento ainda. Então, tipo assim, o único estudo e a única pesquisa que ele citou no React foi esse, e que foi, inclusive, já muito refutado e criticado. E o rosto belo, o rosto bonito, tanto do homem quanto da mulher, sempre prendia mais a atenção da criança, enquanto o rosto feio sempre induzia a criança a desviar o olhar. Ou seja... ele pode desviar o olhar por inúmeras situações. Não é só uma construção social, não é só algo que foi imposto pela sociedade para sabe-se lá o quê. É sim, porque a insegurança, quanto mais você tem pessoas inseguras, especialmente as mulheres, é muito mais lucrativo. Se você tem pessoas confiantes, se você tem pessoas com autoestima, cara,
Você não vende produto. Aí você tem inúmeras teorias wokes, né? Teoria crítica. Não são teorias, gente. Tem pesquisa, tem fundamento, que inclusive eu trago pro vídeo também. Eu amo quando o argumento cai no estudo do bebê que prefere rostinho bonito. Gente, bebê também enfia tomada na boca. Nem tudo que ele prefere é parâmetro para a sociedade, não é? Simetria existe? Claro. Mas você querer transformar isso em valor moral, em regra de aceitação, aí é outro rolê. E é disso que eu tô falando. Você precisa desconstruir essa ideia de que a beleza é algo biológico e imutável, pelo amor de Deus. Inclusive, para embasar, né, esse meu argumento de que a beleza ela não é biológica e ela não é imutável, tenho uma pesquisa do ResearchGate, acho que é assim que fala, ResearchGate. Meu Deus, de mídia e beleza. E essa revisão da ResearchGate, enfim, gente, me corrijam aí, mostra como a exposição dessas imagens idealizadas pela mídia altera a nossa percepção sobre a beleza. Ou seja, a beleza ela pode até ter uma fase biológica, mas ela é moldada, reforçada e padronizada por aquilo que a gente consome culturalmente, e isso muda. Só dando uma pincelada a mais sobre aquele estudo que ele trouxe falando dos bebês, ele já foi bastante criticado e, inclusive, foi criticado por usar um padrão de beleza ocidental e muito padronizada como base. Ou seja, ele já parte de um viés cultural. Fora que olhar para uma imagem por mais tempo não quer dizer que você acha aquilo mais bonito. Pode ser só curiosidade, contraste, estranhamento. Então, calma lá com esse argumento de beleza vem desde berço. Porque o próprio estudo que você citou não dá conta dessa complexidade toda. Aí, gente, aproveitando esse gancho, né, que ele falou, né, dos bebês, dos rostinhos bonitos, enfim, ele também fala sobre outras duas coisas, se eu não me engano. Proporção áurea e simetria como beleza universal. Gente, essa coisa de proporção áurea, simetria, beleza natural, tudo muito bonito. No papel, na teoria. Na prática, isso só vira argumento para justificar padrões. Só que é isso que eu tô falando para vocês. Padrão de beleza muda, gente. Com o tempo, com a cultura, com a grana. Pensa comigo, se fosse tão biológico assim, como ele fala, a gente não precisava de filtro, maquiagem, cirurgia plástica pra gente alcançar. Só que isso não é culpa do homem. Aí você tem que brigar mais uma vez com a natureza feminina, que é mais vaidosa. Sim, a mulher é naturalmente mais vaidosa e mais invejosa do que o homem. Então, se o homem não fizer nada, as mulheres vão almejar o que as outras têm e vão se preocupar mais com elas por vaidade. E isso também é científico, biológico. A mulher ela precisa ser mais vaidosa, se preservar, também por uma questão de sobrevivência. Eu acho muito irônico o quanto que a natureza ela sempre aparece quando convém, né? A mulher é naturalmente vaidosa, o homem é naturalmente protetor. E naturalmente quem tem que se moldar é a mulher. Mas, gente, vamos combinar uma coisa? Se esse argumento da natureza fosse de fato absoluto, né, como ele cita várias vezes no React, a gente tava andando pelado no mato ainda, né? Graças a Deus a sociedade muda e que bom, né? E é engraçado que a natureza que ele traz também é muito seletiva, né? Tipo, para justificar, a mulher é naturalmente vaidosa, mas o homem, ele não é controlador, ele é só preocupado. Então, como assim? Se for pra gente falar de natureza, então acho que o mais correto é a gente falar sobre o que é natural mesmo, é sobre a diversidade. É só a gente olhar ao redor e a gente perceber que não tem nenhuma árvore igual, todas elas são diferentes. Mas tem homem querendo que todas as mulheres sejam iguais ou sigam um padrão curioso. E olha, com todo respeito, um react de um canal muito grande, de 44 minutos. Eu tava esperando argumentos muito mais sólidos do que falar, mas a mulher é naturalmente isso, mas o homem é naturalmente aquilo. Parar tudo na natureza é muito raso.
Na natureza, a gente tem bicho que come o parceiro depois do sexo também. E isso não é replicado na sociedade. Então, a gente evoluiu, construiu cultura, tecnologia, linguagem. E eu fico chocada que ainda tem gente querendo explicar tudo com uma biologia de 1000 anos atrás. Esse tipo de argumento, ele simplesmente ignora contextos históricos, sociais e culturais. E aí, gente, não é nenhuma análise, é simplificação, simplesmente, e das ruins ainda. Prefere. Só que eu acho ainda mais interessante que a gente tá vendo esse movimento de emagrecimento acontecendo, especialmente entre as militantes de esquerda, né? Porque você tinha várias militantes realmente da causa da positividade corporal, tipo, eu quero evitar falar, vocês já pensaram? Tipo assim, se você é militante, você não pode emagrecer, né? Você tem que ser gorda. Pensaram no nome, né? Dizem que ela processa por qualquer merda. Mas enfim, é uma dessas militantes que sempre falava que ela era linda com 300 quilos, mas começou a emagrecer e sempre negava que era uma questão de saúde, agora fala que também é uma questão de saúde de fato. Então, na verdade, a gente teve alguns anos da esquerda tentando subverter a natureza. Subverter a natureza. E via de regra é exatamente sobre isso. O esquerdismo é uma tentativa de subverter a natureza. E o conservadorismo tenta trazer a natureza de volta. E não que um corpo esquelético, anoréxico, seja o natural. Até porque não é isso. O conservadorismo não é a favor de anorexia, mas é a favor de um pouco mais de saúde, vai? Não é à toa que... Eu adoro essa pauta. Eles disfarçam, né, toda uma situação de controle com uma simples preocupação de saúde. A mascarar, na verdade, a verdadeira intenção, que é o controle sobre o corpo feminino. E começaram a falar que estilo de vida fitness, conteúdo fitness, academia e tudo mais, etc., essas coisas tudo, é uma vertente do fascismo contemporâneo. Porque realmente são ambientes onde a direita predomina. E porque a direita tende a valorizar mais a beleza, que não é subjetiva, como a esquerda tenta fingir que é, enquanto a esquerda tenta quebrar padrões de beleza, tenta incentivar estilos de vida degradantes, autodestrutivos, e depois de uma década de pura loucura e insanidade, onde as pessoas fizeram muita força pra fingir que realmente obesidade mórbida era uma coisa linda. Claro, porque pra eles você ter um movimento de positividade corporal, onde você tá incentivando as pessoas a aceitarem seus corpos, não ter vergonha de seus corpos, você tá incentivando a obesidade. Falei muito nos comentários que parecia muito que a galera... Parecia não. Eles polarizam demais o discurso. Se eu tô fazendo um vídeo... chamando atenção para a volta da magreza extrema, automaticamente eu já me tornei uma defensora da obesidade mórbida. Que é isso, gente? Então, se você tem um movimento de positividade corporal, ele é muito pautado nessa questão de que todo corpo, ele merece sim ser respeitado, eles já entendem que você está romantizando obesidade, não é isso. Todo mundo tinha que se aceitar como é, em vez de buscar a sua melhor versão. Depois dessa doença, realmente, que a esquerda propagou na sociedade, finalmente o discurso começou a ficar cada vez mais ridículo. Vários desses militantes tiveram que abandonar. Agora eu entendi o porquê dos comentários. E sem falar que em nenhum momento no meu vídeo eu falei que eu era defensora da obesidade. Em nenhum momento eu falei, nossa, eu acho lindo, eu acho que todo mundo tem que ser obeso. Em nenhum momento. Eu acho que ele viajou na maionese aí. Que nem eu falo pra vocês, é uma polarização, é uma distorção de informação, é surreal. O povo acha que positividade corporal é você ser obrigada a você ser gorda, e também se você é gorda, você tem que ficar gorda pra sempre. E teve até comentários falando pra mim que, tipo assim, eu não tava sendo gorda o suficiente pra poder falar sobre essas pautas. Vocês acreditam? Não, gente, não é assim que funciona. O movimento de positividade corporal, ele é simplesmente para você respeitar corpos diferentes. E ninguém é menos militante por apenas cuidar da saúde. Inclusive, emagrecer se quiser. Então, criticar a militância com base em comportamento individual não faz o menor sentido. Uma análise publicada pela Science Direct analisou milhares de pessoas e concluiu que a comparação social, principalmente nas redes, está diretamente ligada à insatisfação corporal. Então, com base nessa pesquisa, a gente pode concluir, né, e entender que não é a questão se a militante emagreceu ou não, como ele diz no vídeo. Mas por que tanta gente sente que precisa mudar para ser aceita? E pensa comigo, se as pessoas estão correndo atrás de um medicamento, quando ele aparece, né, prometendo um emagrecimento rápido, enfim, talvez seja a pressão absurda que elas sentem sobre seus corpos, e não a ideologia que elas carregam. O Ozempic e outros medicamentos também, ele não prova nada além do desespero coletivo por pertencimento. A hipocrisia não tá em querer emagrecer, a hipocrisia tá em você exigir isso de todas
e maquiar isso em preocupação com a saúde. E a real é que a positividade corporal, ela não é sobre falar que todos os corpos são saudáveis. É dizer que todo corpo ele é digno de respeito. Ok, o homem talvez queira controlar um pouco mais as roupas da namorada. Mas por quê? Tá confuso, meu querido. Justamente porque as mulheres vão buscando se vestir cada vez mais que nem... Não quero ser ofensivo aqui, mas vocês sabem, né? Com cada vez menos tecido cobrindo qualquer parte do corpo. E daí, gente? Se o corpo é dela, se a roupa é dela? Esse é um padrão que praticamente sequer existiu para os homens. Não que não tivesse. E depois vem falar que o conservadorismo não quer controlar. Olha ele falando da roupa da mulher. Querido, me diz uma coisa. Se você tá falando que a mulher é livre para ela usar o que ela quiser, vestir o que ela quiser, por que ela ainda é julgada por usar roupa curta? Até hoje. Por que ainda perguntam o que ela estava vestindo em casos de abuso, violência, enfim? Se você não souber responder, você sabe por quê que isso acontece? Porque as mulheres têm liberdade até a página 2. Se você usa curto, você está se exibindo. Se usa roupa muito larga, você é desleixada. Se fala muito, é histérica. Se cala, é submissa. Liberdade não é sobre poder usar. É poder usar sem medo, sem julgamento, sem culpa. É poder existir sem medo. Não é sobre você agradar o homem da vez. É sobre você. É sobre você ser dona de si. Eu acho incrível como esse povo ele tenta romantizar homens abusivos. Isso é muito clássico. E aí, né, como é um clássico, teve esse momento do React que ele tava passando o pano ali, justificando o controle ali do homem naturalmente protetor. Ai, gente, sinceramente, preguiça. Vamos parar com isso? Você chamar ciúme excessivo de proteção, você chamar controle de amor, esses discursinhos aí só serve para mulheres ficarem presas em relacionamentos abusivos, achando o cara fazendo tudo errado e ela achando, não, ele tá fazendo isso porque ele me ama, ele tá fazendo isso porque ele me protege. E é exatamente a normalização desse pensamento que muitas mulheres demoram muito tempo para perceber que estão no relacionamento abusivo, por conta desses discursinhos aí. Porque quando tudo é maquiado com instinto masculino, ninguém responsabiliza o cara. E aí o peso da relação inteira cai em cima da mulher. Se proteção significa silenciar, controlar, ditar o que ela veste, com quem ela fala, então isso não é proteção, isso é opressão. E eu tô fora. Eu sei que até existem alguns argumentos históricos. Uma tribo de não sei aonde gostava de mulheres mais gordas. Ou em determinado período histórico, as mulheres mais cheinhas eram tidas como mais atraentes. Esse argumento é ótimo. Em tal tribo, eles preferiam a mulher mais cheinha. E isso é pra provar o quê? Que não existe padrão? Não, meu querido. Isso só mostra que o padrão muda, assim como eu falei anteriormente. E é justamente por isso que a gente fala que ele é construído. Você se combater no pé, mas ele é construído. Se ele fosse natural, como vocês pregam, como você gosta de falar de coisas naturais, enfim, se fosse natural, como você está falando, biológico e até imutável, ele seria igual em todos os lugares. A discussão aqui não é que se existe um gosto diferente. É sobre quem define o que é bonito e o que acontece com quem está fora desse padrão. E quem tá fora, complicado, né? Tá, mas por um acaso ao longo de toda a história também não existiu uma exigência estética sobre os homens? E, em geral, essa exigência também não era de que esses homens fossem extremamente magros, definidos, fortes, mas magros, sem gordura. Nossa, genial, genial! E a gênia que pensa nisso não consegue perceber que tudo que ela tá falando se aplica exatamente pros homens também. Engraçado que ele refuta as coisas que eu falo, só que depois ele fala, mas isso se aplica para os homens também. Ai, gente, eu não acredito. Aí vem o famoso, mas o homem também sofre pressão estética. Ai, gente, é muito chororô masculino. É uma tentativa de disputar quem é que sofre mais, homens ou mulheres, enfim. Mas é porque os homens também sofrem. Porque nós também temos padrões estéticos. Não, a gente sofre mais que vocês, blá, blá, blá. Assim, essas falácias, né? Não vou nem falar argumento, porque pra mim não é nem argumento. Mas essas falácias aí só servem
como uma estratégia para deslegitimizar toda a luta das mulheres, tudo que elas sofrem. Se eu tô falando de padrão de beleza, sempre vai vir um homem falando: ah, mas a gente sofre, ah, mas o nosso corpo é objetificado também. Como se aquilo que eles estivessem falando vai apagar aquilo que eu tô falando de pressão estética das mulheres. E isso é muito feio. Eu não tô falando que o homem não sofre pressão estética. O homem, ele sofre também no sistema patriarcal. Ele também está inserido nesse sistema de que o homem, ele não pode ser sensível, ele não pode expor seus sentimentos, ele tem que ser forte, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo, tudo vem do sistema patriarcal também, meu filho. Você querer colocar o sofrimento masculino em guerra com o sofrimento feminino, toda vez que eu tô falando, tô trazendo esse viés, e você querer colocar aquilo em cima para tentar apagar o que eu tô falando, isso é muito errado. Então, assim, não é sobre quem sofre mais, é sobre o porquê a gente tá sofrendo. Além de ter um padrão de beleza estético, né, que as mulheres, elas vêm tentando sustentar, existe um controle sobre o comportamento feminino, né? Sobre como você deve se comportar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve falar e Mais etc. vaidosa. Sim, a mulher é naturalmente mais vaidosa e mais invejosa do que o homem. Pronto, agora virou Discovery Channel. Mulher é vaidosa porque é da natureza dela. Gente, se fosse natural, a gente não ia passar a infância inteira ouvindo que pra ser amada tem que ser bonita. A infância inteira escutando: olha, fulana, se você continuar fazendo isso, ninguém vai te querer. Isso não é instinto, gente. Isso é treino. Desde criança, a gente aprende que o valor está no visual. A vaidade feminina não nasceu com a espécie humana. Nasceu com uma sociedade que premia a beleza e castiga quem não entrega isso. E, para contextualizar isso que eu tô falando para você, há levantamentos que apontam que cerca de 30% do salário mensal de mulheres, 30%, podem ser gastos com produtos de beleza, estética e serviços. Aí a gente fala de salão, tratamentos, cosméticos e afins. Então, isso significa que existe uma fatia grande aí do orçamento que está sendo encaminhada para aparência, que está sendo investida em aparência. Trouxe mais um contexto, né, sociocultural e vi que foram feitas algumas pesquisas sobre comportamentos de consumo no Brasil e incluiu muitas mulheres, e muitas mulheres aí admitindo comprar produtos de beleza mesmo sem necessidade ou gastar mais do que o orçamento permite para manter aquela aparência. Para manter não, para cuidar da aparência. Olha só. O que reforça também como a pressão forte ali por aparência, né? A mulher, enfim, com o cabelo, unha feita, enfim, influencia também o bolso dessas mulheres. No final das contas, o que vocês falam de vaidade natural é um pacote de expectativas que a gente compra com cartão parcelado e autoestima em risco. Isso é natural ou é só boleto para pagar mesmo? E claro, como uma pessoa sem argumento, é óbvio, né, que ele fala que a mulher se arruma porque gosta, porque quer, porque simplesmente nasceu assim, né, é natural. Mas ele não fala que quem não segue essa vaidade natural, ela é punida com rejeição, né? E a gente, vocês são mulheres, se vocês estiverem vendo esse vídeo, é muito comum a gente: nossa, você tá meio desleixada, ninguém vai te querer, ninguém vai te olhar, ninguém vai achar você atraente, blá blá blá. Então, eu pergunto pra você, que liberdade é essa? Essa pseudociência elas adoram, né? Pseudociência é uma mulher que estudou em faculdades extremamente renomadas e tem estudos na obra dela, não é opinião pessoal. Mas é sobre aparência e tem um valor social. Aonde que uma coisa anula a outra? A beleza é só sobre aparência. Não é. Existe uma bela árvore, existe uma bela casa. Não é sobre isso, não é sobre só beleza. É quanto mais você seguir os padrões estéticos, que é considerado ideal, mais ouvida, mais respeitada você vai ser. E se você estiver fora desse padrão,
você tá fora, você é excluída, você é menos ouvida e você é menos importante. É isso que ela fala. É como se fosse um padrão ouro, a beleza. E como uma boa pessoa sem argumentos também, ele veio refutar sobre a Naomi Wolf, né? Sobre a obra que eu citei no meu livro, que é O Mito da Beleza. Gente, primeiro que se ele veio falar que é fanfic feminista. Se fosse fanfic feminista, eu não ia poder usar nem para argumentar no meu artigo científico, porque artigo científico é revisado, você não pode usar qualquer coisa para você fundamentar a sua tese ali. Inclusive, ele até zoou e falou que não precisa escrever um artigo científico para ver coisas óbvias. Na verdade, eu acho que na internet deveria ser assim, né? Você deveria só ser criador de conteúdo ou falar alguma coisa se você tivesse fundamentado, né? Se sai por aí tá falando coisa que tem fonte de vozes da cabeça dele, enfim. Não acho isso legal. E eu não quero ser esse tipo de criadora de conteúdo. Mas a obra, né, O Mito da Beleza da Naomi, é muito interessante para você entender esse padrão de beleza estético, né, esse padrão estético como um controle político das mulheres. Então, não tem nada de pseudociência. Inclusive, a Naomi traz estudos, né? Pesquisas de padrões estéticos de beleza. Então, é normal ele só falar pseudociência, porque é mais fácil a gente julgar do que lá estudar e entender melhor e se aprofundar no assunto. Então, assim, tem muito argumento, é uma obra muito bacana e eu super indico a leitura. É muito melhor do que você chegar a falar, eu acho. Você acha o quê? Com base em quê? É muito óbvio isso na minha cabeça e é muito nítido que, tipo assim, se a beleza ela não fosse uma forma de controle feminino, as indústrias de estética não estariam aí bilionárias e a autoestima das mulheres não estaria tão no chão. Qualquer pesquisa que você puxar aí, você pode ver que grande parte das brasileiras estão insatisfeitas com o seu corpo. Então, não é sobre só batom, uma roupa que você veste, o cabelo, enfim. A sua vaidade é sobre poder, é sobre controle. Então, existem homens maus e aí, nossa, mas os números de feminicídio, que foi uma palhaçada que falaram muito aí nos últimos tempos, né? Uma palhaçada. 5 mulheres mortas por dia e a gente tendo um índice muito alto de violência crescente aí contra as mulheres. Uma crise, né? Um problema de segurança pública enorme no Brasil. E o cara vem falar que é palhaçada, que as pessoas estavam exagerando. A maioria dos homens não tá assaltando, espancando mulher, abusando, matando. Não. Então, por que a gente tem um aumento de feminicídio no Brasil? Quem que comete feminicídio, então, se não são os homens? Eu não sei em qual país você está vivendo. Você está vivendo no Brasil? Porque, meu Deus. Pelo contrário, a maioria dos homens protege e cuida. Não sei quais homens são esses aí, que inclusive mais de 80% desse tipo de violência cometida contra as mulheres são pelos próprios companheiros e parceiros dessas mulheres, ou seja, homens que deveriam protegê-las, amá-las, estão matando suas próprias parceiras. Então, eu não sei em que realidade você está. Não é a mesma realidade que todo mundo está vivendo. A nossa civilização foi formada para garantir uma coexistência pacífica entre todos E tá falhando muito nisso, né? E que historicamente garantiu a proteção de todas as pessoas dessa sociedade para que ela pudesse ser mais pacífica e tranquila, para que as pessoas vivessem com menos medo. Não tá funcionando muito, viu? Porque se você é mulher, principalmente no Brasil, você tem medo de sair na rua. Você tem medo de viver. Porque você tem medo de um dia sair de casa e não voltar mais. Físico. E também a mulher é muito mais amparada do que o homem pela sociedade. Mais uma coisa que a feminista vai rejeitar, mas também tem vários estudos que demonstram isso. Que estudos, cara? O momento Master e Blaster, que ele minimiza feminicídio e violência contra a mulher. Cara, como é possível, nos dias de hoje, um ser minimizar isso? Com tantas notícias, com tantos dados sendo empurrados na nossa cara sobre esse assunto. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre
Quem estiver vendo esse vídeo e ainda não viu, vai lá conferir no canal. Essa foi uma das partes do react que mais me incomodou. E eu acho que ele faz isso de propósito, já que ele gosta de provocar feminista e falar mal de feminista. Então acho que isso já era meio esperado, né? Mas ele tentou ali tirar toda a força do movimento, dizendo que não é tudo isso e que hoje as mulheres são mais protegidas. Será mesmo? Eu não sei. E aí depois vem o pessoal falar que eu que fico na bolha. Gente, estamos num país onde 5 mulheres são mortas por dia. Eu não sei da onde que ele tá falando que essas mulheres são mais protegidas e mais ouvidas. E eu não sei da onde ele tenta descredibilizar um movimento tão importante quanto o feminismo. Se hoje você, mulher, vota, é porque uma mulher foi lá e lutou para que você tivesse esse direito. Se você usa uma calça jeans, foi porque uma mulher foi lá. E, enfim, gente, é a gente lutando e a gente tem que se unir e a gente tem que se fortalecer. Então, na verdade, esse Beleza. papinho de empoderamento feminino é só extremamente irritante e a gente tem que parar de levar isso a sério. Tipo assim, se o cara não para olhar uma pesquisa ou um embasamento para ele fazer os próprios vídeos, ele faz tudo com base nas vozes da cabeça dele. Imagina ele parar para entender a complexidade do movimento feminista, porque o movimento feminista, ele é muito complexo. Ele tem várias vertentes e ele teve várias ondas durante, né, seu contexto histórico. Então, não é tão fácil assim você compreender. Então, é muito mais fácil você falar, ah, nem é tudo isso. E eu acho que para limpar a barra dele, eu acho que ele fala mais isso para tentar irritar as pessoas ou causar engajamento do que ele realmente acredita nisso. Eu espero que porque não é possível. A questão do feminismo, né? Mas ele tá trazendo uma problemática e minimizando muito as questões de violência contra as mulheres e feminicídio. E isso é muito grave. Isso é surreal. É só você olhar o número de feminicídios e violência contra as mulheres. Gente, não saiu, acho que ainda, os números atualizados de 2025, mas de 2024 ou há alguns meses também já de 2025 já saiu, então vale a pena vocês irem lá conferir. No meu vídeo eu falo, se você olha esses números, violência doméstica, julgamento dessas mulheres até quando elas são mortas ou violentadas, a realidade, ela responde sozinha. Isso eu não preciso nem falar. Negar isso, ou excluir isso, ou falar que, enfim, minimizar isso. Então, ele tá ali no mundinho dele, arco-íris, dentro da cabeça dele, e as vozes que ficam falando coisas e falácias e coisas sem argumento na cabeça dele que ele está falando na internet. E, enfim, mas é só olhar os números e a realidade. É totalmente diferente do que ele tá falando. Isso não é possível, isso qualquer um pode ver. A vida real, gente, ela é muito mais dura. E ela é muito pior para quem é mulher, principalmente nesse país. O Brasil é o terceiro país, se eu não me engano, que mais mata mulheres no mundo. E aí você vem me dizer que as mulheres são mais ouvidas e mais respeitadas? Mais protegidas? No final das contas, meu povo, esse react, né, de 44 minutos, mais de 44 minutos, foi uma aula de como dar opinião rasa com uma confiança de especialista. Ele tentou reduzir tudo isso, todo o meu vídeo, que tá maravilhoso, que você tem que conferir também, em instinto, natureza. Ah, e é só uma opinião mesmo. Mas uma coisa eu falo pra vocês: padrão, beleza, estética não são neutros. São usados para manter gente no lugar, especialmente nós mulheres. E se falar disso incomoda tanta gente, principalmente porque eu peguei esse viés, né, trouxe para o conservadorismo também, que prega, né, essa mulher comportada, essa mulher recatada, que tem tudo a ver com controle também. Talvez o problema não seja o que eu tô falando, porque o que eu tô falando pra vocês é embasado, gente. Eu não tô tirando coisas da minha cabeça. É que a verdade dói, né? E talvez vocês não queiram enxergar isso que eu tô falando pra vocês. E uma dica é, se vocês escolhem um lado pra defender, que vocês pesquisem mais e saibam o que vocês estão defendendo. No fundo,
O que incomoda não é a magreza da Ariana Grande, não é a calça de cintura baixa. O que incomoda, e eu sempre falei pra vocês, é a mulher que questiona, que aponta as conexões, que te faz pensar além do óbvio. E você só provou pra mim aquilo que eu sempre falo. Se você se incomodou tanto pra fazer um vídeo tão longo, com um vídeo que eu fiz que nem é tão longo assim, é porque eu tô falando pontos que você não tá querendo enxergar. Então, talvez seja porque eu tô tocando num ponto que você não quer olhar, que você não quer observar. Porque pelo que eu vi, você é um cara que simplesmente, pseudociência. Não para pra ler, não para pra realmente argumentar. Mas fica tranquilo, porque o que não incomoda a gente não transforma, não é mesmo? A beleza importa? Pode até importar, mas a consciência liberta.